Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai me acompanhar aqui, para aqueles que vão assistir depois lá no YouTube, quer dizer, aqui no YouTube, né, porque o cara vai estar no YouTube naquele momento, e para aqueles que vão assistir depois aqui no meu perfil do Instagram, essa aula aqui sobre o estoicismo. Tô vendo que tá entrando um monte de aluno meu aí que vai fazer prova aí na segunda-feira sobre esse assunto por um acaso. Eu não tô aqui nesse sábado aqui fazendo revisão não, tô cumprindo que por um acaso, na verdade, os estoicos diriam que eu estou cumprindo o destino, na verdade, como nós vamos ver hoje, na aula de hoje aqui, é que eu estou cumprindo um destino que eu deveria estar realizando, né? Grande abraço para todo mundo aí que tá nesse momento aí. Olha, na verdade foi coincidência, tanto é que assim, uma parte da matéria eu não vou dar aqui não, essa matéria eu dei nas escolas já aí, tudo aí, que eu dei nas escolas, tá bom? Por um acaso eu tô fazendo isso aqui. Não esqueçam depois de vir aí no meu perfil e curtir os vídeos, tá bom, pessoal? Curtam todos os vídeos aí do perfil, lá no YouTube também, no canal da Academia Areté. Se inscreva lá no canal, e depois não esqueça de inscrever, né, na verdade, inscrever no canal, apertar o sininho para você receber as notificações e também para você poder curtir lá os vídeos também e para isso gerar engajamento para esse trabalho ir à frente. É um trabalho que eu estou fazendo gratuitamente, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou varrendo a escola da História da Filosofia. Desde abril eu estou fazendo todos os dias uma aula. Eu estou fazendo essa aula excepcionalmente hoje, sábado, porque essa semana eu não fiz uma na quinta-feira. Então, para manter o meu compromisso de fazer uma aula todos os dias, eu não pude fazer na quinta, estou fazendo hoje, para ter as 5 aulas da semana aí, efetivamente, tá bom, pessoal? Eu fiquei 2 semanas sem fazer, porque eu peguei essa peste maldita chinesa, e agora eu estou aqui novamente, bom, 200% para fazer a live com vocês. Se vocês forem observar, eu não fiz a live cedo ontem, eu acabei começando a live de ontem, era 00:30, se eu não me engano, era uma coisa assim, eu terminei 1h pouca da manhã, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui então, porque ontem, o que eu fiz ontem? Ontem eu falei sobre o estoicismo, comecei falando do estoicismo, e falei especificamente da lógica estoica, tá bom? Da lógica dos estoicos ali, e eu falava, por exemplo, da questão das sensações, falava das representações e do assentimento. Nós falamos isso ontem. Vai lá dar uma olhadinha lá, que você vai entender melhor esse assunto. Hoje eu vou falar sobre a física estoica. Bom, para início de conversa aqui, o que é a física? Se vocês bem lembram, a palavra física, ela vem de physis em grego. Physis em grego é o quê? É o mundo material, é o mundo que está aqui ao nosso redor. É a natureza, né? Physis é a natureza, traduz por natureza. E os estoicos, eles partem da seguinte consideração. Olha, o ser e corpo, né? Ser e corpo é idêntico. Ou seja, por exemplo, se eu pego aqui esse estojo que está aqui, né? Se eu pego esse estojo, eu falo, ó, esse estojo, ele é corpo. E ele é. Se eu pego, por exemplo, esse livro aqui, né? Tem 3 livros aqui que eu tenho estudado aqui, o Aristóteles, na verdade, né? Sei lá, eu tenho aqui o De Anima, que é o Tratado da Alma. Tenho aqui o Parva Naturalia. Tenho também aqui da Geração e da Corrupção. 3 livros do Aristóteles que eu tenho aqui, assim, que eu tenho estudado. E é o seguinte, esses livros, eles são, tá aqui, esse livro é. E ele é corpo também. Se você parar para pensar que ele é corpo, é por isso que os estoicos vão falar que ser e corpo são idênticos. Bom, mas se ser e corpo são idênticos, então tudo que tem que ser corpo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os vícios seriam corpo, as virtudes são corpóreas, o bem é corpóreo, a verdade é corpórea, tudo é corpóreo. E dentro dessa noção do que é corpóreo, os estoicos vão falar que existem 2 princípios no universo. Um princípio ativo e um princípio passivo. O ativo é aquele, vamos dizer assim, como o nome está dizendo, da ação, né? Aquele que trabalha. O passivo é aquele que fica ali na dele esperando que hajam sobre ele. E aí você para pensar o seguinte, bom, o princípio passivo dentro dessa realidade corpórea é a matéria para os estoicos.
Os estoicos consideram a matéria como algo passivo. De fato, a matéria está ali para receber algo. O que é isso que a matéria recebe? A forma das coisas. Por exemplo, agora há pouco aqui o Isaac, meu filho, estava brincando, lotou de cola o cabelo. Lotou de cola, estava tudo de cola ali. O Benedito estava fazendo caligrafia. Aí o Isaac foi lá brincar com ele, lotou de cola. Eu falei, meu Deus do céu. E aí era cada patacão de cola assim, que eu tinha que ficar pegando aquilo, e você via que aquilo se modelava, ou seja, aquilo é matéria, e aquilo se modela. Eu vi, principalmente na hora que eu estava dando banho nele lá, tirando aquilo tudo. Então, assim, aquele negócio que é cola, tipo cola de bastão nesse caso aí, que é uma cola mais rígida, né? Aquilo se molda, é porque a matéria se molda, e ela se molda recebendo formas. Então, os estoicos vão falar que o princípio passivo do universo é a matéria, o princípio ativo do universo é a forma. Só que tem um porém aí, dentro desse ilemorfismo. Vamos dar esse nome aqui para vocês entenderem o que é ilemorfismo. Hilé, em grego, é a matéria, como nós falamos lá em Aristóteles. E morfé é a palavra forma. Então, ilemorfismo é uma doutrina que diz que matéria e forma estão juntas. Ora, ilemorfismo já havia em Platão, sob certo aspecto. Já havia, certamente, em Aristóteles, um ilemorfismo ali. No sínulo, por exemplo. O sínulo é o quê? É o composto matéria e forma que constitui o indivíduo. Quem tem acompanhado aqui as aulas sabe muito bem disso. Então, vejam, dentro desse ilemorfismo, ou seja, você ter as realidades feitas de matéria e forma, ou seja, você tem um princípio passivo, que é a matéria, e um princípio ativo, que é a forma que vamos dizer assim, vai modelar a matéria. Os estoicos vão falar que dentro desse ilemorfismo, matéria e forma são inseparáveis. Matéria e forma não se separam jamais. Não existe só a forma ou só a matéria. Tudo que existe é matéria e forma. Ou seja, só existe a matéria. Confirmando isso que os estoicos falam, que todo o universo ele é composto por esses... todo ser, né, é corpo. Tá? Ser e corpo é idêntico. E eles vão falar o seguinte, essa forma, né, essa coisa que esse princípio ativo, vamos dizer, esse princípio ativo que molda a matéria. Imagina só uma massinha de criança, né? Uma massinha de criança é bem fácil de visualizar isso. Eu falo porque eu tenho 3 aqui, né? 3 crianças. Então assim, você vai ver eles brincando de massinha ali, a massinha ela se molda em relação à forma que você quer colocar. Ou seja, ela é passiva e a forma ela vem de modo ativo. E os estoicos vão falar que esse princípio ativo é Deus. É uma razão divina que vai permear as coisas ali. Então essa razão divina, isso que, vamos dizer assim, organiza a matéria, porque a razão ela é organizadora, né? Quando eu falo assim, por exemplo, eu consigo racionalizar o que é esse piano que está aqui atrás de mim. Eu consigo racionalizar o que é esse livro que está aqui na minha frente, aqui, por exemplo. Eu consigo racionalizar todas as coisas da realidade. Então vejam, esse princípio organizador, vamos chamar assim a razão enquanto princípio organizador, esse princípio organizador, ele vai ser, vamos dizer assim, característico da forma. É a forma que é a razão que vai preencher a matéria. E aqui eu tenho uma pergunta aqui do Bernardo. Obrigado pela presença mais uma vez, Bernardo. Você sempre tem estado conosco aqui. E a sua pergunta o Bernardo diz assim, eu estive pensando uma coisa, professor, como você define o humano, corpo e espírito? O raciocínio está no espírito? Ô Bernardo, olha só, eu posso te responder aos poucos no decorrer desse curso, em doses bem homeopáticas, porque aí ao final do curso você vai ter uma visão plena disso daí. É claro que se você for nas aulas referentes a Aristóteles, tá, Bernardo? Você já vai ter vai ter grande parte da resposta lá. É claro que você vai ter que associar várias coisas aí, Bernardo. Você vai ter que associar, por exemplo, aqui no meu perfil do Instagram, no YouTube, se você procurar lá pela aula referente, no YouTube acho que é mais fácil de procurar, porque a playlist está toda organizadinha. Aqui também, se você for nesse vídeos, agora virou vídeos, né, no Instagram, se você for nesse vídeos aí, você vai achar lá, assim, procurar pelas séries. Então tem uma série lá chamada História da Filosofia. Se você for na aula aqui no Instagram ou no YouTube, na aula referente ao mito do carro alado, que você já sabe o que é, eu tenho certeza,
é o mito do carro alado em Platão, se você for na psicologia aristotélica, se você for na ética aristotélica, nessas aulas aí, tá? Você já vai ter uma boa noção do que é o ser humano, uma excelente noção do que é o ser humano. É claro que eu acho que vai faltar algo ainda, ou seja, isso aqui é filosofia grega, vai faltar algo que nós vamos ver só nos medievais. Os medievais vão pegar essa filosofia grega e vão levá-las ao máximo que elas têm condições, que ela tem condições de ser, tá? Mas isso aqui ainda nós vamos chegar lá nos medievais ainda. Não sei se te responde parcialmente, mas isso já te ajuda, por exemplo, eu quero ver lá as aulas do Rodolfo lá. Assiste as aulas e não esquece de deixar a curtida lá, tá bom, Bernardo? Mas muito obrigado pela pergunta, e acho que assistindo esses vídeos já vai responder, eu te garanto aí, 85, 90% da sua pergunta. Que aí vai estar lá respondido de modo mais detalhado. Eu não vou te dar uma resposta aqui papum, entendeu? Assim, tchá, acabou. Não vai ter uma resposta assim, tá bom? Bom, continuando então aqui, nós estamos falando que tudo que existe é matéria e forma, é um princípio passivo, que é a matéria, um princípio ativo, que é a forma. E temos também, dentro disso tudo aqui, então nós vimos que a razão, que é a forma, ou seja, que organiza a matéria, ela é divina. Ela é divina, tá bom? E eu posso dar uma sugestão, Bernardo? Gratidão pela ajuda, professor. Você falou isso daí, gratidão pela ajuda. Eu vou fazer uma live só sobre essa questão da gratidão. Eu fiz lá atrás, ela infelizmente não gravou, mas eu vou fazer novamente. Segura a onda aí que de repente essa semana sai uma live bacana sobre essa expressão gratidão, que muita gente tem falado hoje em dia aí, tá bom? Mas obrigado, Bernardo, muito obrigado pela pergunta, eu sei que você é um bom aluno, tá? Vamos lá, deixa eu continuar aqui então. Então é o seguinte, essa razão que é organizadora da matéria, ela está na matéria, está junta da matéria. E, bom, nós vimos então que esse princípio organizador, no fundo, máximo da realidade é Deus. Né? Maximamente o que organiza é Deus. E aí nós temos o seguinte então, pessoal. Bom, isso que nós estamos chamando aqui de Deus, matéria e logos, essa razão, né? Logos é razão, esse tipo de coisa, Deus, matéria e logos, é aquilo, se vocês bem lembram, quem assistiu lá a aula lá atrás do Heráclito, está gravada também aqui no meu perfil, no YouTube, a aula sobre Heráclito, eu explico detalhadamente essa questão do Logos, como, vamos dizer assim, como um princípio que diz como vai acontecer o movimento na realidade, como a realidade ela vai funcionar em geral. Então o Logos é essa razão que permeia todas as coisas. Bom, os estoicos aqui vão falar que esse fogo é como se fosse um fogo que consome as coisas, como se fosse, imagina um lança-chamas, já viu aquele tipo de arma que lança chamas, que sai um fogo assim, um fogo como se fosse um vento de fogo. Grava essa expressão, vento de fogo. Vento em grego é pneuma, né? É sopro, é um sopro que queima. Então, tudo que existe é feito desse fogo heraclitiano, que os estoicos estão resgatando, é um fogo que consome todas as coisas, provocando a mudança em todas as coisas. Isso Heráclito já disse, mas os estoicos eles retomam essa perspectiva, tá bom? Eles vão falar que existe esse, vamos dizer assim, esse fogo, esse vento que queima, esse fogo ardente, vamos dizer assim, tá? E esse fogo ele consome todas as coisas que existem, tudo bem? Bom, avançando aí, se nós então entendemos, se você parar para pensar, se vocês entenderam que tudo que existe é feito de um princípio, então, passivo, que é a matéria, e ativo, que é a forma, mas esses princípios estão juntos, né? Esses princípios estão misturados, tá? Até porque, né, como nós vamos ver, existe um princípio chamado princípio do fato de que os corpos são inseparáveis. Na verdade, é um princípio chamado princípio da mistura total dos corpos. Os estoicos propõem isso. Todos os corpos estão misturados, no caso aí. Então, a forma e a matéria elas estão misturadas por meio desse princípio. E tudo que está misturado aí, de fato, é idêntico. Então, no fundo, na matéria, pelo fato da matéria ter uma razão ali nela, a matéria também é racional. Ora, o que significa isso? Significa que na realidade existe um único princípio total.
Ou seja, os estoicos, o que eles estão propondo é um monismo. O que é um monismo? Mono é um. Então, assim, é uma doutrina que diz que existe um único princípio na realidade. Porque você fala, mas não são dois originalmente? É dois, mas eles estão misturados. Como estão misturados, eles estão idênticos na realidade. Não é assim? Então, como é que nós explicamos esse princípio da mistura total dos corpos? Ora, pessoal, raciocina aqui com o que eu quero dizer para vocês. Por que para os estoicos, olha a pergunta, por que para os estoicos eu posso dizer que existe um logos na matéria, por exemplo? Por que existe um logos na matéria? Ora, é só você raciocinar. Se eu digo o seguinte, por exemplo, eu pego aqui um objeto qualquer, vou pegar aqui uma caneta, vou pegar uma caneta aqui. Eu tenho uma caneta na minha mão, eu gosto muito de dar esse exemplo. Sempre eu gosto de dar esse exemplo. Eu tenho uma caneta. Se eu solto essa caneta, o que vai acontecer? Você já sabe que essa caneta vai cair. E caiu de fato. E detalhe, existe uma racionalidade nessa queda. Se eu soltar essa caneta, ela não vai sair flutuando. Ela não vai sair de lado. Se eu solto essa caneta, ela vai o quê? Se direcionar ela vem em direção à minha mão. Claro, aí os newtonianos, né, os físicos newtonianos vão falar, ela vai em direção ao centro da Terra, o centro de massa da Terra. Bom, enfim, várias explicações. Mas o que nem os físicos newtonianos, nem os einsteinianos, nem os estoicos aqui estão negando, isso é um princípio estoico, mas que já está lá no Heráclito, sob certo aspecto, é o seguinte, olha, existe uma racionalidade nisso. A razão está aqui. Tanto ela está que eu, que sou racional, sou capaz de perceber essa racionalidade aqui. Querem um exemplo? Eu posso calcular, por exemplo, a velocidade com que essa caneta chega na minha mão. Eu sei de antemão, né, lembrando lá dos princípios da física, que essa caneta ela vai chegar na minha mão, por exemplo, a velocidade que ela vai chegar, se eu solto ela do repouso, né, veio do repouso. Qual é a velocidade que ela chega na minha mão? Ela chega numa velocidade o quê? Que é igual que é mais ou menos a raiz de 2GH, onde G é a aceleração da gravidade e H é a altura que eu soltei. Porque eu vou utilizar, sei lá, a equação de Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS, onde o A é a aceleração da gravidade e o ΔS é a altura. Então, se você fizer as contas aí, você vai ver que a velocidade é o quê? É a raiz quadrada de 2GH que ela vai chegar aqui na minha mão. Ora, o que é isso que eu acabei de falar aqui? Isso que eu acabei de falar é a racionalização desse evento que está acontecendo aqui, que é a queda da caneta. Ela está caindo segundo essa lei. Não é assim? Ela cai segundo essa lei. Isso é um movimento, vamos dizer assim, um movimento de queda livre, que nada mais é, descontada a resistência do ar, é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que é dado por aquela equação, né? X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, tudo isso sobre 2. Então, assim, onde x é o espaço percorrido, você também pode fazer por aí também, tá bom? Então vejam, existe uma racionalidade aqui. Eu simplesmente captei essa racionalidade. O que os estoicos estão querendo dizer é o seguinte, olha, por exemplo, sei lá, se eu olho para um composto orgânico, sei lá da química orgânica, eu pego, sei lá, CH4, por exemplo, o metano, né? O metano, que é esse composto aí. O metano, por que eu sei que C é carbono e ele faz 4 ligações? Porque existem certas estruturas racionais internas ao carbono e internas ao hidrogênio também, que me permite compreender esse tipo de realidade. Essa racionalidade está nas coisas. Veja, existe essa racionalidade nas coisas. Eu sou capaz de extrair das coisas essa racionalidade, porque ela está ali. Tá? Então vejam, o fato de eu conseguir extrair a racionalidade das coisas e saber que as coisas são racionais, existe uma racionalidade em cada coisa que existe, esse mecanismo, na verdade, assim, vamos dizer, isso que eu acabei de falar, me diz
que existe uma razão espalhada, semeada em todas as coisas que existem. Existe uma racionalidade aqui na caneta, no fato dela cair. Existe uma racionalidade, por exemplo, no carbono, que eu acabei de falar, no hidrogênio, sei lá, em todos os elementos químicos. Existe uma racionalidade em cada coisa da realidade. E essa racionalidade ela está espalhada, como eu falei, ela está semeada. É por isso que os estoicos vão usar uma expressão que eles chamam de... eles vão falar das razões seminais. Tá? O que seria a razão seminal? É a expressão em grego, né? As razões seminais, no plural. São os logoi spermatikoi. O que são os logoi spermatikoi? Logoi são os logos, né? São essas razões, esse verbo espalhado, né? Essa razão espalhada nas coisas. Spermatikoi é plural de espermáticos, né? São as sementes. Espermáticos significa sementes. Então são, como eu falei, são razões seminais, de sêmen mesmo. Então essas sementes do logos total, elas estão espalhadas em toda a realidade, mostrando que a realidade como um todo, ela é racional. Todas as coisas são racionalizáveis, tá? Por isso que nós podemos falar, por isso que nós podemos conhecer as coisas. Essas razões seminais, elas, esse logos espermáticos, né? Esse logos espalhado, semeado em todas as coisas, me diz então que tudo é racional. E nós acabamos de ver, né? E vamos falar a verdade. Se você levar em consideração a ciência em geral, ela parte do pressuposto que existe uma racionalidade nas coisas, algo que eu posso apreender ali. É claro, pessoal, que mais à frente, com muita razoabilidade, São Tomás de Aquino vai falar, olha só, você pode conhecer, mas você não pode esgotar plenamente o conhecimento das coisas. Não tem como você esgotar. Você tende assintoticamente, poderíamos dizer, né? Igual aquelas retas, né, lá do cálculo diferencial integral, lá do limite, quando uma curva tende a um ponto. Então você assim, você tende para um ponto, mas você nunca toca nesse ponto, tá? Você não toca nesse ponto porque é uma tendência a ele. Então você nunca vai conhecer plenamente a estrutura interna das coisas. Tá bom? Então, nesse caso aqui, essas razões seminais seriam essa estrutura interna de cada coisa e de cada evento que ocorre na realidade como um todo. Bom, essa estrutura que as coisas têm, isso seria algo muito semelhante às ideias platônicas, às formas aristotélicas. Ou seja, o que é a ideia platônica, a forma aristotélica? Elas são esse princípio mais íntimo das coisas que constituem todas as coisas que são. Tá bom? A diferença é que esse logos está inseparável da matéria. Diferentemente do Platão e do Aristóteles. Platão, por exemplo, a forma, né, a ideia platônica está completamente separada da realidade. Para Aristóteles, ele não está tão absolutamente separado da realidade, mas ela é interna à realidade. Tá? Além do que, como nós falamos aqui logo no início, o que Aristóteles fala do sínulo seria essa estrutura dos indivíduos concretos aqui da nossa realidade, que constituem os corpos, vamos dizer assim, ilemórficos aqui da realidade, se é que eu posso dizer assim. Tá bom? Então vejam, como a razão ela está em todas as coisas, tornando as coisas estruturadas, organizadas. Bom, e por que elas estão em todas as coisas? Porque existe uma harmonia entre o princípio organizador, que é esse princípio ativo, que é a forma, e o princípio passivo. Mas por que essas coisas se harmonizam? Porque tudo está em tudo. Tudo se harmoniza com tudo. E aí, esse princípio onde tudo se harmoniza com tudo, os estoicos chamam esse princípio de princípio da simpatia cósmica. O que é simpatia? Simpatia é você sentir com outra coisa. Então, como a matéria e forma estão juntas, elas se harmonizam. É esse princípio de harmonia. E aí eu digo mais. É graças a esse princípio da simpatia cósmica que eu consigo conhecer as coisas também. Porque quando eu olho para as coisas, o que eu extraio dali delas? Eu extraio a racionalidade que ali está. Eu sei que eu sou racional, porque isso é uma evidência. Ser humano é racional, isso é uma evidência. Então, o fato de eu olhar para as coisas e extrair a racionalidade que ali está, compreender que ali dentro tem uma racionalidade, eu também me harmonizo com as coisas. Ou seja, existe também um princípio da simpatia cósmica de eu me harmonizar com as coisas e extrair das coisas a racionalidade que ali está.
Tá bom? E aí você para pensar o seguinte, bom, se tudo é racional, e nós poderíamos dizer então assim, que esse princípio ativo, ou seja, Deus está em tudo, se esse princípio, né, esse princípio máximo de inteligibilidade máxima, de consciência máxima, de razão máxima, que para os estoicos é Deus, e veja, isso aqui não está muito distante da visão cristã não, porque vocês vão ver mais lá na frente, o cristianismo aqui ainda não surgiu, o cristianismo vai surgir ali na Estoa romana, como nós vimos ontem, né? No último período dos estoicos, não está nem na Estoa média, nem na Estoa antiga, né? São os 3 períodos que nós vimos ontem. O cristianismo vai beber nessa fonte. O cristianismo vai beber nessa fonte por quê? Porque dentro do cristianismo, só para vocês terem uma ideia, São João, quando ele abre o 4º evangelho, o evangelho segundo São João, se você pega logo as primeiras palavras, quando ele fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele usa a palavra verbo 3 vezes aqui numa tradução que eu estou falando aqui como verbo. Mas a palavra original é logos. Logos é a razão. Então ele está falando que a razão divina, né, a razão estava junto de Deus. E a razão era Deus. Então ele está falando, ó, o princípio máximo, a arqué, a palavra que ele usa inclusive, lembra lá dos pré-socráticos, a palavra que São João usa, depois eu vou voltar a isso aqui, eu vou mencionar isso novamente, a palavra que São João usa para falar do princípio, né, no princípio, essa palavra é arqué. É arqué. Então, sob certo aspecto, São João está dialogando lá com os pré-socráticos, quando eles estão buscando o princípio primordial de todas as coisas. Só que São João identifica arqué, esse princípio, ele diz literalmente isso na Bíblia, no primeiro versículo ali, né, da Bíblia, ele já diz isso. O elemento primordial de todas as coisas é a razão. Então a razão absoluta, a razão total, a razão máxima é o próprio Deus. Isso já está nos estoicos aqui. Os estoicos já sabiam disso, já propunham isso, tá? Então vejam, nesse sentido, se esse princípio ativo é Deus, esse logos é Deus, e esse logos está em todas as coisas que existem por conta desse princípio da mistura total dos corpos, ora, e esses corpos todos são inseparáveis. Qual é a conclusão que os estoicos chegam aqui então? Eles só podem chegar a uma única conclusão, repetindo, se tudo que existe é racional, e esse princípio ativo, que é a razão, é Deus, e esse princípio está em tudo, qual é a conclusão? Tudo é Deus. Portanto, nós podemos dizer, sem problema nenhum aqui, que para os estoicos, olha só, para os estoicos, esse princípio mais elevado de todos, né, ele estando em todas as coisas, tudo é Deus. Tudo é Deus. Ou seja, o que os estoicos estão propondo é um panteísmo. Pan significa tudo, theos, né, teísmo, é Deus. Então tudo é Deus. Ora, tudo é Deus para os estoicos por conta dessa mistura total de corpos e da razão divina está em absolutamente todas as coisas, tá bom? Então é o seguinte, não posso deixar de mencionar que esse panteísmo dos estoicos é a primeira vez que na história da filosofia como um todo, uma corrente ou alguém tenta sistematizar, organizar o panteísmo. É a primeira organização do panteísmo, é a primeira organização filosófica do panteísmo. Aí você vira e fala assim, mas Rodolfo, algumas religiões orientais já propunham um panteísmo, sei lá, o próprio hinduísmo, né? O hinduísmo já é panteísta, mas muito tempo antes do estoicismo. Veja, eu não nego isso, mas preste atenção no que eu falei. A primeira forma sistemática do ponto de vista filosófico de panteísmo. Eu não falei que a primeira forma religiosa de panteísmo. Eu não falei isso. Falei que a primeira forma de você filosoficamente sistematizar o panteísmo é a dos estoicos. Antes dos estoicos ninguém fez isso, tá bom? Como eu falei então, é a primeira forma, é a primeira sistematização filosófica do panteísmo é dada pelos estoicos. Não é porque os estoicos não são uma religião como você tem lá no hinduísmo,
sei lá, naquelas religiões orientais como um todo, né? Que são panteístas, eu não nego. Só pedindo aí pra vocês que estão aí depois, pessoal, venham aí no perfil aí depois, dê uma curtida aí depois que acabar essa live, amanhã. Ah, lembrei, vou lá dar uma curtida na live. Pô, apertar um dedinho lá na tela do celular não custa nada, pô, tá bom? Brigadão. Voltando aqui então. Então vejam, dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, então se tudo é Deus, tudo é razão, essa coisa toda, você pode parar para pensar o seguinte, bom, então tá tudo assim milimetricamente organizado pela razão divina. Essa razão divina, ela organizou tudo, porque eu falei, a razão é esse princípio organizador, é o princípio ativo que organiza a matéria, que é passiva para os estoicos. Então, se tudo é racional, né? E aí eu paro para pensar, se tudo é racional e como a razão organiza absolutamente tudo, a partir desse princípio divino, tudo está organizado do melhor modo possível. Você não tem essa noção de que assim, eu queria tanto que fosse de outro jeito? Isso não é possível, porque a razão divina que está em todas as coisas, ela já organizou tudo do melhor modo possível. Estão entendendo? Então assim, as coisas já estão organizadas do melhor modo possível porque a razão divina já as organizou. E você não pode pensar acima da razão divina, ou seja, pensar no caso, você não tem uma razão acima da razão divina porque a sua razão está dentro da razão total. Então está tudo perfeitamente organizado dentro do seu lugar. Então essa noção de providência, vamos dizer assim, de finalidade das coisas, está muito bem determinada aqui. Porque vejam, lá nos epicuristas, por exemplo, se nós tivéssemos que comparar, os epicuristas eles estão meio largados ao acaso. Não existe ali uma finalidade nas coisas. Aqui nos estoicos não. Existe uma finalidade. Todas as coisas que existem, por conta da razão estar organizando tudo o que existe, e não existe nada acima, nada fora da totalidade da organização dessa razão divina, ora, você também está dentro dessa organização. Então não adianta você pensar o seguinte, olha, não, para os estoicos naturalmente, não adianta você pensar assim, não, eu sei mais do que essa razão divina. Não sabe não, porque você está dentro dela. Então, se a razão divina e a razão organizadora mesmo, e ela dispôs as coisas como elas são, elas estão organizadas do melhor modo. Então você não tem que reclamar das coisas. Estão entendendo? As coisas são porque elas são assim desse jeito. Tá? Então, cada coisa particular, inclusive, para você entender a finalidade delas, você só é capaz de entender a finalidade das coisas a partir da finalidade que elas têm dentro do todo, que é a plena razão. É a razão divina em tudo, tá bom? E então, essa noção então da providência, que no cristianismo a gente está acostumado a falar em providência dentro do cristianismo, providência divina. Deus proviu isso aqui, ou seja, Deus sabia já antecipadamente que você ia precisar daquilo, ele pegou, colocou aquilo para você, né? Ele dispôs aquilo para você. Aqui não tem essa noção de providência divina do cristianismo. A noção de providência aqui, ela está muito relacionada ao fato das coisas estarem dispostas do melhor modo que elas têm condições de estar. Tá? Cada coisa está sendo feita do modo como ela deveria ser feita. E aí você entende que a providência, essa questão da razão está dentro de todas as coisas, você acaba entendendo que na totalidade existe uma alma. Existe uma alma dentro de tudo, que os estoicos chamam de alma do mundo. Existe essa alma do mundo que move todas as coisas. Né? A providência, que essa noção de providência para os estoicos, é você entender que existe uma alma, é como se tudo que existe fosse um grande corpo, né? E dentro desse grande corpo tem uma alma que dirige tudo o que existe. E nada está sem propósito, tá bom? E aí, se nada está sem propósito, uma única coisa te resta aqui nesse caso. O que é isso que te resta? É você entender que se a razão ela é organizadora e ela é determinadora, por exemplo, eu pego a caneta mais uma vez, eu vou soltar a caneta, o que vai acontecer? Você sabe, vou soltar a caneta, ela vai cair. Por que você foi capaz de prever isso? Porque você tem razão, você sabe que a razão ela é determinada, se eu solto de fato ela cai. Então, se a razão ela é determinada e existe essa alma racional no mundo inteiro, a questão é, está tudo previamente determinado. Tudo que vai acontecer
já está fadado, olha o fado aí, fado é destino, né? Já está destinado a acontecer, tá? E a razão eu já mencionei, a razão é bem simples, tudo é racional, a razão é determinadora, é organizadora, ela é determinada. Determinada, ou seja, já está determinado, ela é necessária. Necessário significa o quê? Tem que ser assim. Se a razão é necessária e tudo é racional, é porque tudo já está determinado previamente. Então, tudo que vai acontecer conosco já estava previamente determinado. Tudo que aconteceu já estava previamente determinado. E tudo que está acontecendo já estava previamente determinado também. Já está previamente determinado também. A questão que cai aqui agora para os estoicos é a seguinte, é uma questão um tanto quanto delicada. A questão é, se tudo já está determinado, faz sentido falar em liberdade para os estoicos? Essa é uma questão que eu sempre coloco em prova, nas provas para os alunos. Vou repetir a pergunta. Se tudo já está previamente determinado, faz sentido falar em liberdade para os estoicos? Porque veja bem, não estou perguntando para mim e para você não. Para mim não faz não. Mas para os estoicos, eu pergunto pelo seguinte. O que seria liberdade? Vamos pegar uma noção de liberdade bem popular, bem popularesca. É você ter uma opção A, uma opção B, e você está livremente podendo escolher entre A e B, e isso não está determinado. Se eu quero escolher A ou se eu quero escolher B. Se isso não está determinado, eu sou livre para escolher uma das duas. Essa é uma noção bem popularesca do que é liberdade. Exatamente, Sabrina. Muito obrigado pela participação. Exatamente. É o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Para os estoicos, o que eles fazem? Eles têm uma outra noção do que é livre-arbítrio. Para eles, livre-arbítrio não é isso. Você poder livremente, no caso, né? Ter a liberdade, nesse caso estou misturando liberdade com livre-arbítrio aqui, você ter a liberdade de escolher A ou B, isso não está determinado. Agora, se está determinado você escolher B, ou seja, necessariamente você vai escolher B, você não tem a liberdade para escolher A, se você necessariamente vai escolher B, alguém pode falar assim, isso não é liberdade, porque você não está escolhendo. Os estoicos vão falar o seguinte, eles vão mudar o conceito de liberdade, vão falar que liberdade é você adaptar a sua vontade àquilo que o destino já reservou. Vou repetir isso daqui, olha. Liberdade para os estoicos é você adaptar a sua vontade, é você querer aquilo que já vai acontecer. Você fala, mas isso não é liberdade, Rodolfo, ele está dando um migué aí. Mas isso é filosofia estoica. Eles vão falar que liberdade, olha só, está tudo determinado. Há espaço para felicidade? Eles vão falar, existe espaço para que eu possa ser livre, para que eu possa me confortar, pelo menos. Então, liberdade é o quê? Sou eu saber que algo vai acontecer e, vamos dizer assim, querer que isso aconteça. Não fugir do destino. Porque se eu fugir do destino, eu vou ter sofrimento. Tá? Vejam, para os estoicos, liberdade, então, falando de outro modo, é você estar, vamos dizer assim, harmonizado com aquilo que a razão total quer. Tá? A Sabrina, muito obrigado pela pergunta, Sabrina. Então a pessoa faria uma escolha, mas na verdade ela já estava pré-determinada? Sim, no fundo ela não está escolhendo. Então, muito obrigado pela pergunta, Sabrina. Só para esclarecer melhor, a pessoa na verdade ela não vai escolher. Ela já está determinada a acontecer algo com ela ali na frente. Já está determinado aquilo acontecer. Porque como a razão que constitui tudo que existe, a razão é determinadora, a razão ela consegue, ela organiza as coisas de tal modo que elas já estejam determinadas, como eu falei, vou soltar isso aqui, racionalmente, olha a razão, racionalmente você sabe que vai acontecer o quê? Vai cair. Então, como eu estou dizendo isso daqui, por que eu estou dizendo isso daqui? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque a razão ela determina todas as coisas, e não tem escolha. A coisa, o que está para acontecer, vai acontecer, querendo você ou não. Ou seja, você não tem como escolher. Você tem como pegar e perceber o seguinte, olha, vai acontecer isso daqui. Eu quero isso?
Eu vou adaptar a minha vontade. Eu quero que a minha vontade esteja harmonizada com o que o Logos está me reservando, com o que a razão total está me reservando. Exatamente, Gabriela. Pô, perfeita participação, Gabriela. Exatamente isso aí. Então a pessoa só aceitaria o que está determinado. Exatamente isso. É só aceitar o que está determinado que você vai ser livre. Isso é liberdade para os estoicos, ou seja, algo vai acontecer. Seja bom, seja ruim, não interessa. Vai acontecer. Para eu, liberdade, ser livre para os estoicos é aceitar isso. E aí se você, vamos dizer assim, sob certo aspecto, pessoal, sob certo aspecto, os estoicos, eles não estão assim, tão errados, porque no fundo, a realidade, tem aquele filme, eu gosto de dar, parece um exemplo tosco, né? Tem um filme lá, o Rock Balboa, o Rock 4, 5, 6, um daqueles lá, que ele tá falando pro filho dele, ele fala assim, ó, não importa como é que você vai bater na vida não, o mais importante é como é que você vai aguentar a pancada que a vida vai te dar. Isso aí resolve, vamos falar a verdade, muitos problemas às vezes das pessoas, que as pessoas ficam naquela lamúria, né? Ai meu Deus, a minha vida não tá dando certo, não sei o quê, ai que sofrimento, sofrimento. Cara, se você começa a pegar e perceber o seguinte, pô, é isso, tá dando errado? Ok, tá dando errado. A vida tá me batendo, mas é isso aí mesmo, sabe? A vida é a substância da vida, a densidade da vida, a vida é pesada mesmo, é isso aí mesmo, sabe? Você acha que é fácil estar aqui numa cadeira dura, aqui igual não tem cadeira de gamer não, é isso mesmo, a cadeira é dura, sabe? É sentar, acordar cedão para poder dar aula, é dormir tarde, às vezes porque tá tendo que trabalhar até tarde. A vida tem essa densidade. A vida tem essa densidade. Se a gente passa, na verdade, a aceitar um pouco mais essa densidade, as dificuldades da vida, e no momento que a gente passa pelas dificuldades e fala assim, caraca, cara, é isso daqui mesmo, é isso daqui que me faz crescer, me faz ser uma pessoa forte. E aí tá uma noção dos estoicos que ajuda muito a gente e vai influenciar muito lá a filosofia do Nietzsche, tá? O Nietzsche lá no final do século XIX, ele vai ter essa questão do fado, né? O que é o fado? O fado é esse destino, é você aceitar a realidade, custe o que custar. A realidade vai vir te bater? Vai bater, mas vou aceitar, acabou. É isso daí mesmo, vou fazer o quê? É aquele negócio, a vida me deu umas cartas na mão e deu umas cartas melhores pro fulano, e daí? Eu não quero as cartas não, eu quero essa daqui mesmo, eu quero a densidade da vida. Eu quero essas cartas aqui que estão ruins, não interessa, são as que eu tenho. É aquele negócio que as pessoas brincam de falar, né? Se a vida te dá um... Exatamente, é frase do Nietzsche, não é verdade? O Israel escreve aqui, ó, o que não me mata me fortalece. Exatamente, Nietzsche é isso. Frase nietzschiana, né? O que não me mata me fortalece. Exatamente isso. E aquele negócio, né, que o Nietzsche fala, depois o Viktor Frankl, em Busca de Sentido, se eu não me engano. Onde está o meu Em Busca de Sentido? Está em algum lugar aqui. Esse livro é muito bom, vocês deveriam ler. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia. O Viktor Frankl, no iniciozinho do livro dele, ele coloca lá, ele coloca essa frase do Nietzsche que é, como é que é? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê na vida suporta qualquer como. Então, se é o seguinte, se eu sei que a racionalidade da realidade existe um porquê ali, eu vou suportar qualquer como aqui, porque eu vou querer aquilo dali. Não é assim? Então, vejam, é você aceitar o fado, essa estrutura da realidade que te envolve. Nesse sentido, eu acho a filosofia, eu particularmente, acho a filosofia estoica muito, muito interessante. É uma filosofia de aceitação? É uma filosofia de aceitação. Mas é uma filosofia de aceitação que faz você, vamos dizer assim, se fortalecer a partir das vicissitudes que se apresentam no real. A vida ela vem o tempo todo com dificuldades e com densidade. É essa densidade que eu tenho que aceitar. É essa densidade que eu tenho que, vamos dizer assim, me deixar compreender para que eu possa crescer. Tá? Então, dito essa questão da liberdade, eu posso até mencionar, por exemplo, uma passagem que uns estoicos falam de um cão amarrado a uma carroça. Imagina uma carroça, sei lá, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça, uma carroça grande com 6 cavalos e uma corda longa ligada a um cachorro pelo pescoço. Se o cachorro lutar contra a carroça,
Se o cachorro lutar contra a carroça vai numa direção. O cachorro vai sofrer. Agora, se o cachorro for na mesma direção da carroça, o cachorro vai na mesma direção da carroça, não vai ter sofrimento. Assim também é com o ser humano. Se o ser humano ele sabe que o destino dele vai arrastá-lo para um determinado lugar e ele luta contra o destino, lutar contra o destino sim é sofrer, é não querer ser livre. Porque o destino vai passar te arrastando e vai ser cumprido, você vai ser arrastado, né? Como eu falei, vai passar te arrastando e você vai estar sofrendo. Então o que é melhor? Ah, vai acontecer isso daqui? Ok, é isso que me interessa. Eu vou atrás disso daí. E o Israel coloca uma questão que é muito importante. Ele fala, olha, a questão aqui é de aceitação e não de comodismo. Tipo assim, estou muito acomodado na minha situação, olha que beleza. Não, não é isso não. A questão aqui é o seguinte, sou eu aceitar, não é me acomodar. Porque, vejam, a estrutura do estoico é aquele sujeito que vai para a ação. Ele não fica parado, ele vai para a ação para cumprir o destino dele. Tá bom? É exatamente isso aí, Israel. E aí, vejam, essa questão do cachorro na carroça ilustra bem, né, do cão amarrado à carroça. Ilustra bem. O destino é essa carroça, né? O fado é isso que vai nos arrastar. Agora, você pode escolher sofrer ou não. Sofrer é fugir do destino vivendo a não racionalidade. Então, se você é racional, percebe que o destino está indo numa direção, facilite para o destino ser cumprido. Não luta contra ele, ou seja, haja de modo racional. Veja que a filosofia estoica é uma filosofia, como nós vamos ver na próxima aula, que nós vamos falar da ética estoica. Essa filosofia é uma filosofia da racionalidade e não do emotivismo, agora eu sou emotivo, vou viver as minhas emoções. Não é nada disso. A filosofia estoica, que é uma filosofia o quê? De racionalidade, abandono das emoções. Porque se você vive de acordo com as emoções, não quero isso que tá, nossa, vai ser muito ruim isso acontecer, nossa, isso é sofrimento, já está sofrendo. É aquele sujeito que sofre por antecipação. E ele não entende que aquilo dali pode atrapalhar a vida dele. Enquanto se ele enfrentar a realidade, não é isso que eu quero, ele vai junto. E aí não vai ter sofrimento. Tá? É aquele negócio, quantas vezes imagina só, sei lá, uma pessoa lá, vou dar um exemplo aqui bem pesado. Imagina um sujeito que está lá com câncer terminal. Cara, não adianta você chegar pro cara e falar assim, não, vai dar tudo certo, você vai melhorar. O cara tá com câncer terminal, metástase, já comeu, sei lá, o fígado inteiro dele, pulmão, coração, comeu tudo lá por dentro. Desculpa dar um exemplo bem pesado, é um exemplo bem triste. Eu tive um avô que morreu de câncer na cabeça. É um negócio muito, muito triste, sabe? Né? Ele primeiro ficava sem memória porque teve tumor grande na cabeça, operou, mas depois não adianta. Entende? No caso lá, foi uma situação muito ruim, mas assim... Quando o médico falou assim, olha, ele tem 6 meses de vida, entende? A pessoa já foi se preparando. Vai se preparando para o quê? Você sofreu por antecipação? Não, porque na hora que a morte veio, estava todo mundo fortalecido. Entende? Não é sofrer por antecipação, é justamente evitar o sofrimento. É justamente evitar o sofrimento. E só para fechar essa parte aqui, né? Antes de eu falar do sentido do tempo, essa coisa toda para os estoicos, uma coisa muito interessante, tem uma frase do Sêneca, que a frase é muito interessante. Ele fala assim, o destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Vou até repetir a frase. O destino guia quem o aceita e arrasta quem o rejeita. Acho que ficou claro isso daqui, né? O destino guiar quem o aceita. Agora, quem o rejeita, ele vai fazer o quê? Ele vai arrastar, querendo você ou não. Essa é a frase do Sêneca, que é considerado o maior, vamos dizer assim, um dos maiores estoicos de todos os tempos, já no período romano mesmo da filosofia. Tá bom? Então, olha só. Considerando tudo isso que eu falei, tudo isso aqui, bom, a questão que fica é a seguinte, bom, tudo é feito então dessa razão que guia toda a realidade, mas nós falamos lá atrás que essa razão, ela é um fogo, não é verdade? Ela é um fogo.
E aí tem uma pergunta aqui da Gabriela Machado. Obrigado pela pergunta, antes de eu entrar nesse assunto. Então, apesar do homem ter simpatia, devemos viver de forma apática, segundo os estoicos. Nota 11, Gabriela, nem nota 10. Você matou a charada aqui. Só que isso aí vai ficar para a próxima aula. Mas você já matou a charada aqui lá da ética da ética estoica. Porque o homem, olha só, o homem deve, apesar do homem, né, ter simpatia, devemos viver de forma apática. Apática é o seguinte, né, segundo os estoicos, né, como você bem colocou. A Gabriela Machado coloca assim, né? Então, por que você tem razão? O que é apático? A é privação. E patos é você sofrer. Sofrer uma ação. Então, é você viver sem sofrer. É isso que os estoicos estão... Apesar da realidade ser simpático, o homem ter simpatia no caso de extrair as coisas, existe um logos e a matéria harmonizados, ou seja, harmonizados de modo simpático no ser humano, existe uma simpatia, mas a vida ética do estoico tem que ser apática, ou seja, eu não preciso sofrer as dificuldades que a vida tem, só vou sofrer se eu não viver de modo racional. Nós vamos ver isso aí na próxima aula aqui, que não é amanhã, porque amanhã é domingo, né? Deve ser na segunda-feira à noite, eu devo fazer isso daí, essa aula sobre a ética epicurista. Estoica, a ética estoica, desculpa. Então, é o seguinte, muito obrigado pela participação, Gabi. Então, o seguinte aqui, nesse caso, então, se tudo é racional, e lembra no início dessa aula de hoje que eu falei que tudo que existe dentro dessa física estoica, que nós estamos falando, tudo aqui que nós estamos falando é dentro da física estoica, o que acontece aqui? Tudo é fogo também. É aquele fogo heraclitiano que nós falamos. Então o fogo ele vai consumindo as coisas. O fogo vai consumindo as coisas, fazendo com que as coisas sigam um destino de destruição total também. E essa destruição que o fogo vai consumir, esse fogo que é racional, né? Esse fogo que é racional que nós vimos. Esse fogo que vai consumindo as coisas, destruindo as coisas aos poucos, né? Também isso vai culminar com a destruição de tudo. No fundo, os estoicos vão falar que isso é uma purificação do universo. O universo ele se purifica. E essa purificação eles chamam de conflagração cósmica. É quando o universo ele chega ao fim e, vamos dizer assim, ele se destrói por completo. O fogo ele consome tudo e tudo se desfaz. Bom, mas tudo some? Vai para o nada? Não, porque isso é impossível. Isso é impossível. Então o que acontece depois dessa destruição? Acontece, porque o universo ele é lógico, tudo é logos, tudo é razão, acontece um renascimento do universo. Esse renascimento os estoicos chamam de palingênese. Gênese é a origem, igual no livro do Gênesis da Bíblia, fala sobre a origem, o início. Então, gen, né, em grego é a origem. Então, Gênesis é a origem. Então, depois que tudo se destrói, porque o fogo que contém todas as coisas vai consumindo as coisas, segundo uma ordem que destrói as coisas, e logo em seguida acontece uma palingênese, ou seja, um renascimento de todas as coisas, virando o quê? Um ciclo, percebem? Ou seja, existe um momento em que tudo se inicia, tudo renasce, e aí e essa razão cósmica ela vai acontecendo, tudo o fogo, esse fogo racional vai se desenvolvendo durante a história toda, só que ele chega um momento que ele começa a se destruir, daqui a pouco ele se destrói em absoluto com a conflagração cósmica, para acontecer logo em seguida o que? A palingênese novamente. Veja, é por isso que os estoicos falam que tudo que aconteceu já aconteceu antes, e antes, e antes, e antes, e antes. E tudo que aconteceu antes, está acontecendo agora, vai acontecer depois, e depois, e depois, e depois. Ou seja, o sentido do tempo para os estoicos é um sentido circular. Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque lá na frente nós vamos ver que o cristianismo, dentro do cristianismo, nós vamos ter um sentido do tempo diferente, que ele é retilíneo, ele tem um início, um fim, ponto final. Aqui não, aqui o universo ele tem o quê? Ele tem um início e um fim. Vejam, é por isso, sob certo aspecto, é por isso que nós podemos dizer que as filosofias orientais, sob certo aspecto, influenciaram os helenistas.
Nós já falamos isso. Quando Alexandre o Grande conquista, vai até a Índia, ele traz várias ideias que não haviam, né? Essas ideias não existiam dentro da mentalidade grega. E essa mentalidade do início, do desenvolvimento do fim, é muito semelhante, por exemplo, com o dia de Brahma, lá do hinduísmo, quando você tem Brahma construindo todas as coisas, Vishnu as mantendo e Shiva fazendo o quê? As destruindo. Então você tem Brahma, Vishnu e Shiva aí na perspectiva hindu, seria mais ou menos isso do ponto de vista filosófico, pelo amor de Deus. Para os estoicos, você tem o início, que é a palingênese, ou seja, o fogo ele reconstrói tudo, ele desenvolve todas as coisas e ao final de tudo, o fogo mais uma vez vai destruir todas as coisas para que possam renascer novamente, né, com a palingênese. Então acontece essa conflagração cósmica, essa purificação de todas as coisas. Tá? Seria aquilo que, né, seria uma espécie de eterno retorno, que depois o Nietzsche lá na frente vai chamar disso, né, eterno retorno, tá bom? E o Israel fala assim, o universo vai acabar em gelo, segundo os astrônomos atualmente. Bom, por conta do princípio da entropia, né? Segundo a lei da termodinâmica, diz que os sistemas eles não tendem à organização, eles tendem à desordem, né? Esse é um problema da física aí, né? Aliás, acho que se tem uma lei na física que é uma lei poderosíssima, é a segunda lei da termodinâmica, na minha opinião. Mas onde eu quero chegar aqui nesse assunto aqui especificamente, que o Israel coloca? Nesse caso, claro que assim, existem, segundo alguns astrônomos, pode até terminar em gelo nesse sentido por conta dessa segunda lei da termodinâmica, porque os corpos vão se afastando e na medida que você vai se afastando, você vai, vamos dizer assim, perdendo variação da velocidade dos corpos. E a quantidade de calor, né, dos corpos, que vai ser possível medir a temperatura deles, a quantidade de calor ela é medida pela variação da velocidade dos corpos. E quanto menos eles vão, né, quanto mais eles vão se afastando, e aí eles vão perdendo contato entre si, você de fato vai expandindo o universo. Você tem lá, né, PV igual a NRT, né, assim, o estado antes é igual ao estado depois, e você tem o volume aumentando, mas as estrelas vão se apagando, né, como você acabou de escrever aí, Israel. As estrelas vão se apagando, elas vão seguindo lá no diagrama HR, né, o diagrama Hertzsprung-Russell, elas vão seguindo lá 90% da sua vida dentro do diagrama HR, passam por um processo de evolução e no final muitas delas vão acabar, né? Algumas vão acabar numa explosão de supernova, ou seja, acaba aquela fonte geradora de energia, calor ali para, e outras vão se transformar em anã branca, depois anã marrom, até virarem anãs negras. São estrelas que, vamos dizer assim, se apagaram de fato, né? Não está ocorrendo ali mais, elas não se comportam mais como radiação de corpo negro, né? Elas param de transformar hidrogênio em hélio, que é o processo mais simples ali que pode ocorrer dentro da estrela, ou seja, um próton se unindo a outro próton, liberando ali uma fraçãozinha, um delta de energia, né? Uma massinha, que é uma energia que é um absurdo em termos de energia. Elas param de realizar esse tipo de coisa, elas vão se apagando. Sob certo aspecto, seria mais ou menos isso. É claro que, olha só, o problema é que os cientistas, alguns deles, falam que esse processo, como você falou, o universo ele vai se transformar, ele vai se apagar, ele não vai renascer. Só que existe um tipo de teoria também que fala, por exemplo, que dependendo do tipo de massa que o universo tem, do tamanho dele, o que acontece? O universo ele pode ter, por exemplo, chegar num ponto, ou seja, teve o Big Bang, né? O universo ele se expandiu. E isso aqui, sim, isso que eu vou falar agora está de acordo com a teoria dos estoicos, como você vai ver. O Jael escreveu, o cara explica e ainda dá todas as fórmulas. Por isso que eu assisto essas lives. Obrigado, Jael. Você é um grande amigo, na verdade. Muito obrigado aí por estar sempre assistindo aí, pelo prestígio. Mas olha só, os estoicos estão falando então que existe uma palingênese, que é o renascimento, e vai acontecer uma conflagração cósmica, que é o fim do universo. Existem teorias físicas, né, de astrofísicas, cosmológicas, né, dentro da física tem uma área que é a cosmologia, que dizem que o universo ele pode chegar, né, ele teve o Big Bang, teve essa grande explosão inicial, e por conta de uma atração, vamos dizer assim, se você para pensar até em termos gravitacionais, não precisa nem ir muito para a teoria da relatividade geral do Einstein, não. Mas se você vai em termos gravitacionais,
Você pega, por exemplo, as massas, elas se atraem. Então, estou falando física newtoniana, pelo amor de Deus, tá, pessoal? As massas, elas vão se atrair. Ora, como as massas se atraem, vai chegar um ponto que acontece. Essa expansão do universo, ela vai parar, por quê? Porque os corpos estão se atraindo. Teve a grande explosão, o universo ele expande, expande, expande. Vai chegar um ponto que esses corpos vão... Essa atração da massa dos corpos, ela cessa essa expansão vai acabar. O que vai acontecer? Essas massas vão começar a se atrair novamente, até todas as massas estarem num ponto ínfimo, onde novamente vai acontecer uma grande explosão novamente, isso tudo vai voltar e voltar e voltar. Veja, isso é semelhante a essa doutrina estoica que diz que você tem o quê? Tem um princípio que é um momento em que tudo se cria, no caso essa palingênese, e tudo se destrói com a conflagração cósmica. Tá bom? Existe essa teoria também aí dentro da física também. Existe essa de fato, porque de fato, se a massa do universo não for suficiente para poder segurar a expansão, de fato o universo vai expandir indefinidamente e aí tudo vai congelar de fato. Isso é, né? Isso é o princípio. Agora, se o universo ele vai se expandindo e a massa é suficiente para poder trazê-lo novamente, aí você vai ficar dentro dessa palingênese. Isso está de acordo com a doutrina estoica aqui do universo ter um tempo cíclico. E estaria de acordo também, por exemplo, com essa doutrina oriental que eu mencionei agora há pouco. E para terminar, eu vou falar rapidamente de como se comporta, de que é o homem, a alma e vamos dizer assim, a situação do homem, né, em geral. Bom, primeiro de tudo, nós seres humanos somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos a consciência da racionalidade. Uma caneta ela não tem consciência de que ela é racional, de que tem uma racionalidade aqui dentro. Então, logo de cara, nós somos privilegiados. Por quê? Repito, porque nós temos a consciência da racionalidade. E aí, veja bem, nós temos não só a matéria, mas nós temos uma alma. Tá? Como a alma é o aspecto ativo em nós, ora... O aspecto ativo de toda a realidade é o quê? É o aspecto racional, é a razão. Então a nossa alma, ela é o quê? Ela é um fragmento de toda essa alma do mundo. Dessa alma que está em tudo que existe. Então nós temos a totalidade de tudo que existe dentro de nós, segundo os estoicos. Tá? E aí, a alma para os estoicos, eu não vou ficar detalhando aqui não, porque isso não é objeto nosso não. Mas para os estoicos a alma ela tem 8 partes. É muito interessante isso. Eles falam que existe uma parte hegemônica, ou seja, uma parte principal ali, que é o núcleo do que é o ser humano mesmo, e que dirige o homem, que faz com que o homem venha a agir, né? No fundo, vamos dizer assim, é a razão do homem, essa parte central, né? Que é a parte hegemônica. Nós temos ali, então, tem os 5 sentidos, ou seja, já temos 6 aí, né? A hegemônica mais os 5 sentidos, 6. Aí tem uma 7ª parte ali, que é a parte da formação do homem, e tem uma parte da geração do homem também, tá? E um outro detalhe, né? O que vai acontecer com a alma do ser humano depois que ele morre? Ou seja, né? Essa questão escatológica do fim da vida do homem, né? O Sêneca vai ter uma obra chamada Sobre a Brevidade da Vida, né? Mas qual é o fim do homem? O que acontece com o homem depois que ele morre? Olha, os estoicos vão falar que a alma do ser humano, ela sobrevive ainda durante um tempo. A alma ela não se desfaz assim tão rapidamente. Lembra lá dos estoicos? Os epicuristas vão falar que a alma se desfaz, acabou, morreu, não é mais você nunca mais. Não é assim? É um negócio até meio triste, né? Um negócio para você pegar e falar, porra, é assim a vida? Deus me livre, não quero isso não. Dá vontade de dar um tiro na cabeça, o sujeito epicurista, né? É um negócio assim, meio deprimente. Você vai estudar o Epicuro, você fica meio assim, pô, cara, sabe? Um negócio deprimente, sabe? O estudo do Epicuro. Ó, nosso amigo numérico aí, bem-vindo, cara. Quanto tempo, hein? Não deixe de assistir as aulas não, numérico. Todas as aulas estão gravadas lá no Instagram, tá bom? Estão gravadas no Instagram, no YouTube também. Veja, nós estamos indo para a aula número 66 aqui. Hoje é a aula 66 de História da Filosofia, tá? Tá tudo lá.
Então vejam, o destino da alma do ser humano, só para terminar aqui, e aí na próxima aula nós vamos falar sobre a ética estoica. O destino da alma para os estoicos, depois de tudo isso que eu falei aqui, o destino da alma, ela meio que ela permanece um tempo depois, né? Mas ela se acaba. A alma chega uma hora que ela se acaba, tá? Logo depois. E aí os estoicos, eles vêm meio que puxar a sardinha para a brasa deles, né? Vamos falar a verdade, eles vão puxar a sardinha para a brasa deles, por quê? Porque eles vão falar que os sábios, a alma dos sábios, ela só se destrói na conflagração cósmica seguinte. Então assim, nós temos o sábio, chega um determinado momento que a alma dele é gerada, né? E aí ele tem a formação da alma dele, só que a alma dele mesmo só vai ser destruída na conflagração cósmica. Ele consegue perdurar ainda. E isso é muito interessante. Eu acho muito, muito interessante o fato da alma do estoico perdurar até o fim dos tempos, né? Até o processo. Voltou aqui, porque apareceu aqui que está 20% de bateria só. Tá? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui da live de hoje, dessa aula sobre a física estoica. Na próxima aula, que deve ser segunda-feira à noite, eu vou falar sobre a ética para os estoicos. E aí nós terminamos esse ciclo aí dos estoicos aí. São 3 aulas aí, então, mais ou menos previstas, né? Hoje foi a parte... hoje é a parte 2, que nós falamos sobre a física. Ontem nós falamos sobre o início do estoicismo, algumas características gerais. Falamos sobre a lógica estoica, né, sobre a questão lá das sensações, das representações e do assentimento. E hoje falamos das prolepses também. E hoje nós falamos da física da física estoica toda aqui, como é que a coisa acontece. Não existe um transcendente, ou seja, tudo é Deus, não tem um para fora disso daqui, só existe isso daqui mesmo e acabou. Tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado a todos que ficaram até aí, meus amigos que ficaram até aí, e espero de repente que vocês possam, de repente depois de um tempo aí quando eu colocar, daqui a uns 5, 10 minutos eu já vou ter colocado essa live gravada aqui no meu perfil do Instagram. Se vocês puderem curtir para dar uma moral aí, isso vai ajudar pra caramba, tá? Obrigado, Thiago. Gosto muito de você sabe disso, né? Muito obrigado mesmo, tá bom? Você foi meu aluno no ensino médio, tá relembrando isso daí. Grande abraço. Obrigado, Israel, pela presença, Numérico, todos os que tiveram vários alunos aí, tá bom? Presentes aí na live também. E aqueles que vão assistir depois, muito obrigado. Não esquece de curtir no YouTube, tá, pessoal? Isso ajuda no engajamento, curtir aqui no perfil também. Não esquece, não custa nada, dá uma clicadinha no seu aplicativo do YouTube, vai lá, se inscreve no canal da Academia Areté, clica nos vídeos lá para gerar engajamento, isso dá um gás pra gente, tá? E indica para as pessoas também, ó, fala, pô, tô fazendo um curso de filosofia, quer estudar filosofia? Tem um curso muito bacana que eu tô fazendo, tá? E vai ajudar pra caramba vocês aí. Tá bom, pessoal? Vai voltar pro ensino... O Jalfa, vou voltar pro ensino médio só para estudar comigo. Pode voltar. Mas tudo que eu falo, assim, em geral, tá falando aqui. Tá bom? Obrigado, Thiago, mais uma vez. Pessoal, é isso daí, então. Muito obrigado pela presença e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.